Dona Tereza, a senhora pode contar pra gente quem é a senhora, da onde que a senhora veio, quantos anos a senhora tem, a sua história e sobre o parto da Laura pra gente? Meu nome é Terezinha, eu vim de Minas, eu sou a mãe da Laura, então eu vou contar um pouquinho da minha história. A minha história, assim, bem resumida de tudo. Eu morava em São Paulo, me casei lá, vim com um filho para cá, para Cuiabá. E aqui eu tive mais 2 filhos. Depois de algum tempo, de alguns anos, eu perdi meu marido, fiquei viúva, arrumei um cuiabano daqui. E com ele eu tive 2 filhas, a primeira, a Salustra, e depois eu tive a Laura, que já era um parto de risco, porque eu já tinha 41 anos quando eu engravidei da Laura. E naquela época a gente não fazia exame, né? Era tudo muito difícil pelo SUS. E quando eu fiz o primeiro ultrassom, vi que eu estava grávida de trigêmeos. Foi assim um susto muito grande, porque além da gente não tivesse condição nenhuma e eu não sabia como que ia ser. Aí com 3 meses eu pedi um feto. Aí ficou 2 meninas que era univitelina, que foi até os 8 meses. E foi uma gravidez muito difícil, porque foi uma época difícil que eu passei. Eu trabalhava muito para ajudar meu marido e tinha os outros filhos, tinha uma menina ainda pequena. E era difícil demais, trabalhei muito e era tudo muito difícil, não fazia exame, era complicado demais. Aí uma vez, estava já 8 meses, comecei a sentir dor, né, fora da época de ganhar os neném e fui para o hospital. Internei no hospital para ter um parto normal, né, mas era de risco, eu já ia fazer 42 anos. E aí naquela época o médico falava, era um médico só que tinha no hospital, não podia chamar ele. Então eu fiquei com dor a noite inteira, sozinha, porque meu marido não estava lá, não podia ficar também, né? Deixava as mulheres lá e ia embora. E eu fiquei sentindo dor a noite inteira para ganhar as crianças. Quando foi no outro dia que ele chegou no hospital, que ele soube que era eu que estava lá, ele levou muito susto e já me levou rápido para fazer a cesárea. Infelizmente eu perdi meu neném. Desculpe que já tem tanto tempo, mas eu me emociono quando eu falo. A Laurinha nasceu bem, tudo bem, a outra nasceu morta. Foi uma tristeza muito grande para mim, que já tinha idade. Mas passou. Foi assim muito difícil até eu recuperar, né? Mas eu perdi o neném. Eu acho que eu perdi o neném porque passou da hora de nascer, não foi acompanhado direito, né? E eu também não sabia, não tinha muita experiência, apesar de ter tido outros filhos, mas eu não sabia nada sobre parto. E hoje vocês veem que a minha filha, Laura, ela, por uma obra de Deus, ela quis seguir, ela quis fazer enfermagem, depois quis seguir essa profissão de ser parteira. Então isso tudo eu acho que é até uma coisa assim que veio, né, de quando, pelo sofrimento que eu passei, por ter perdido meus 2 neném, né, que um com 3 meses, a outra que nasceu com ela. Então, A senhora lembra alguma coisa no momento desse parto, que o médico falou alguma coisa? Lembro. Eu lembro que foi assim, eu estava muito ansiosa, assim, e ele não me sedava de uma vez. Então eu ia, voltava. E eu lembro uma vez, eu lembro que
ele estava conversando, como sempre fazem, conversando. E de repente tirou o neném, ela chorou, que era Laurinha. Aí depois eles ficaram quietos por uns segundos. Aí eu lembro de uma voz assim, só que eu não tenho certeza, né? Porque eu estava sedada e estava aquele negócio de ir e voltar. Mas aí eu lembro de uma voz que falou assim: meu Deus, que eu fiz? Isso eu gravei comigo. Então eu penso ainda hoje, né, depois de muitos anos, que talvez pode ter sido um erro de um médico, né, dele, né? Porque o pouco que eu sei, eles falam que a univitelina ele só tem um cordão. Então se ele cortou o cordão assim, não prestou atenção, não, né? Então a outra criança afogou, né? Isso é eu que penso na minha, que eu não entendo, gente, né? Eu não sei quem que vai ouvir esse vídeo que eu estou falando, mas eu não entendo, eu sou uma pessoa que não tem muita instrução, então sobre isso menos ainda. E depois do parto, como é que foi? Teve alguma assistência? A senhora, como é que a senhora foi tratada lá depois do parto? Ah, foi muito difícil. Eu senti muita dor, porque toda a vida eu já tive muito problema de coluna, e aí eu fiquei me puseram numa enfermaria e eu sentia muita dor, não podia ficar lá, né? Aí, mas não tinha jeito. E conseguiram depois, meu marido chegou, me arrumou um quarto para me ficar. Mas mesmo assim eu senti muita dor, era muito difícil. Naquela época era tudo muito difícil, né? Então, e depois com a perda do neném, né? Aquela tristeza. Eu sei que foi assim uma coisa muito forte que aconteceu na minha vida. Mas eu quero dizer que, né, foi a coisa mais linda que aconteceu, foi ter minha filha. Que hoje, né, eu tenho 2 filhas, eu não sei se eu falei do segundo casamento, e a Laura é a caçula. E é maravilhosa, é uma filha maravilhosa, como todos os outros filhos, que hoje todos já casados, né, já tem um neto. E a Laura é uma pessoa assim especial. Para mim, ela é assim, eu acho que ela parece assim não sei o termo de eu falar, mas ela parece uma santa para mim. E é isso, gente. Essa é uma pequena parte da minha história, né? Hoje eu tenho 71 anos, né? Fiquei viúva novamente e estou com meus filhos. Hoje tudo já grande, meus filhos maravilhosos, tudo, tenho netos. Tenho muitos netos lindos. Eu tenho um neto já de 25 anos. Então eu sou muito feliz, porque minhas filhas, todas elas casaram muito bem, as primeiras, né? A Salustra também, e aí a Laura, então, tem um marido maravilhoso que ajuda ela muito. E eu, hoje, com essa idade, estou muito feliz com as minhas netinhas, que é a coisa mais linda, filha da Laura. São umas princesas, umas bonecas, uns anjos. E o que a senhora acha dos partos que ela teve em casa? Ah, eu acho assim uma coisa maravilhosa. Eu fico pensando, às vezes converso com ela sobre isso. Se eu soubesse que era tudo isso, você vê, é o negócio da gente não saber, não entender. Porque como eu nunca soube, né, na época não tinha esses partos, eu não via falar. Mas eu vejo assim que ela, nossa, ela acaba de ter o neném, ela já está bem, ela já senta, já conversa, é como se ela estivesse normal. Então eu acho que é uma evolução muito grande. Eu fico assim, sem entender muito, mas fico muito feliz dela fazer os partos e é uma pessoa maravilhosa. E todo parto tem o tradicional canja, né, depois do parto. Ah, é. Aí todo parto que ela faz, ela me avisa, mãe. Aí ela
não me chama, até já pedi para ela que eu quero ver, assistir um parto dela, mas ela nunca me chama não, porque ela acha, tem medo de às vezes eu não aguentar, né? Mas ela fala, mãe, a sopa, aquela, né, que é de frango, que é um ensopado de frango é uma coisa mineira, eu sou mineira. Então é um empamonado de frango, com fubá. Aquilo todos os partos tem que ter. E é uma alegria para mim fazer. Então tá bom, muito obrigado, dona Teresa. Ave Maria, já desligou?